Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você que Vitinho já assinou o contrato com o Corinthians, já é atleta do Timão, agora é oficial. Quem vem mais além de Vitinho? Vou te contar como é que andam as situações de Caio César e Victor Sá. Tem atualização e vou te falar sobre isso. Tem também nesse blend de informações o que acontece com o Corinthians em relação ao caso Félix Torres. Já houve a segunda reunião. Será que o negócio travou? Será que o Corinthians vai ter que pagar à vista 34 milhões? Vou te explicar tudo agora, se o Corinthians vai ou não sofrer o transfer ban. Vamos também falar neste blend de informações se Gustavo Henrique está renovando por 3 anos com o Corinthians, como está sendo especulado aí nas redes sociais, porque existe também o Chequei aqui, que é um quadro do nosso blend de informações. Eu vou checar para você tudo o que está acontecendo. Inclusive, se pode ocorrer as saídas, né, de Maicon e de Breno Bidon para fora do Brasil. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho aí da contratação de Vitinho, mas antes de trazer todos os detalhes dessa contratação, desse jogador aí que tem 32 anos, vamos falar um pouco de renovação de contrato. O Corinthians que recentemente renovou o contrato do lateral esquerdo aí, Matheus Bidu. Então, o Corinthians está tentando não perder jogadores do seu elenco, tem feito isso desde ano passado, quando alguns jogadores, né, foram sondados por times europeus, né, e aí o Corinthians manteve todo mundo, está tentando de novo manter o elenco e fazer algumas contratações. E nesse momento, Gustavo Henrique ainda não abriu negociação para renovar seu contrato, né? Se fala aí que ele quer uma renovação de contrato por 3 anos, acho muito, né? Mas o zagueiro está vivendo uma boa fase, mas o Corinthians tem desejo de renovar o contrato de Gustavo Henrique. Está vivendo uma fase maravilhosa ao lado aí do André Ramalho, jogou muito bem contra o Palmeiras. Para mim, os 2 jogos, tanto o primeiro na Neoquímica Arena quanto o segundo no Allianz Parque, o sistema defensivo do Corinthians não houve erro, foi perfeito. O Hugo Souza não foi nem tanto exigido, e quando foi brilhantemente bem, e a dupla de zaga não houve um erro. Os caras jogaram muito, inclusive no jogo no Allianz Parque, Gustavo Henrique acabou aí, Garro batendo escanteio, e Gustavo Henrique subiu, que ele é muito alto, tem mais de 1,90 m, e fez 2-0 o Corinthians. O Corinthians tá ganhando de 1-0, o Gustavo Henrique fez o segundo, praticamente eliminando aí a possibilidade do Palmeiras tirar o Corinthians, porque no primeiro jogo o Corinthians já venceu o Palmeiras por 1-0, gol de Memphis Depay na Neoquímica Arena. Então o Gustavo Henrique está na mira assim para se renovar, mas por enquanto o Corinthians não abriu negociação. E aí, fiel? O que vocês acham? O Corinthians deve renovar com o Gustavo Henrique? Não? Qual que é a opinião de vocês? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like também para fortalecer nosso trabalho. Gente, vamos falar agora do Maicon e Breno Bidon. Corinthians não tem interesse em negociá-los, principalmente após aí o André Carrillo acabar se machucando, sofrendo uma lesão gravíssima contra o Palmeiras no jogo no Allianz Parque, onde o Corinthians venceu por 2-0. Provavelmente, André Carrillo voltará aos gramados apenas ou somente em 2026. Mas Maicon, o Corinthians deve negociar a partir do ano que vem. Lembrando que o André Carrillo volta em final de dezembro, início de janeiro. Mas o Bidon, o Corinthians não tem interesse, porque é um jogador muito jovem, né? E nesse momento, como Carrillo está lesionado, então Breno Bidon, Maicon, né? São jogadores importantíssimos para compor o elenco nesse momento. O Corinthians está na Copa do Brasil e no Brasileirão, então precisa de ter 2 times qualificados. O Corinthians não tem 2 times qualificados, o Corinthians tem apenas um time qualificado, mas precisa desses atletas para compor o elenco e tentar melhorar a classificação do Brasileirão, que hoje é uma classificação muito ruim. O Corinthians tem que abrir o olho, acordar enquanto é tempo, senão sofre aí
o risco, né? Corre o risco de cair para uma segunda divisão. Não pode brincar, né? Não pode brincar porque o Brasileirão é longo, é difícil, muitos times bons. Gente, vamos agora falar de Vitinho. Já trouxe para vocês, adiantei a informação ontem. Vamos falar do Vitinho hoje de novo. O Vitinho acabou aí fazendo os exames médicos no Corinthians e passou nos exames médicos, né? O contrato do jogador é até o fim de 2026. Vai ganhar aí aproximadamente um pouco menos, um pouco mais, em torno a cerca aí de R$800 mil por mês, né? O jogador tem 32 anos, joga pelas beiradas, né? E tem as características que Dorival Júnior está buscando. Vitinho provavelmente com a lesão do Memphis, o corintiano não tem um dia de paz, né? Classificou, tirou o Palmeiras das oitavas final da Copa do Brasil e aí perdeu 2 jogadores, tecnicamente são os melhores do Corinthians. Então provavelmente o Vitinho vai ficar no lugar do Memphis aí, que o Memphis vai ficar em torno de 30, 40 dias fora. Vitinho vai chegar e vai assumir aí o lugar do Memphis com toda a chance aí, praticamente. Pode ter certeza que o Vitinho vai chegar já jogando, vestir a camisa do aeroporto e vai jogar. Sobre Caio César, o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, acabou fazendo aí 3 propostas para o Al Hilal para ter o jogador. Porém, o Al Hilal já recusou 2 propostas, mas o Corinthians aguarda aí uma definição se o Al Hilal vai aceitar, né? Ou não vai recusar também a 3ª proposta. O Corinthians continua interessado e negociando. As tratativas estão acontecendo nesse momento. Sobre o Vitor Sá, a negociação praticamente melou. Por quê? Porque o Vitor Sá acabou virando titular no Krasnodar, no clube da Rússia. Então, como ele virou titular lá, ficou muito difícil. Então, praticamente pode descartar aí essa negociação do Vitor Sá. Sobre Félix Torre, vamos falar de Félix Torre. O Corinthians fez uma reunião com o Santos Laguna, né? E nada foi acertado. Por quê? Porque a situação do Corinthians, ela é muito complicada em relação ao Félix Torre, tendo em vista que o Timão deve em torno aí de 34 milhões ao Santos Laguna, que fez, né, que já tem já tem causa ganha na FIFA, né? E o Corinthians já entrou com recurso e o recurso foi negado pelo CAS, né? Que é a última instância da corte arbitral. Se o Corinthians sofrer aí um transfer ban, ficará impedido de registrar jogador. Pode contratar, mas não pode registrar, né? E o Corinthians acabou fazendo aí uma proposta ao Santos Laguna de parcelamento para quitar, mas até agora não houve o acordo. O Corinthians aguarda, porque o Santos Laguna também acabou mudando aí algumas pessoas da diretoria e espera que ele seja um pouco mais flexível, né, para fazer a negociação com o Corinthians para pagar parcelado. Se o Corinthians não pagar 34 milhões até segunda-feira, pode sofrer um transfer ban e a coisa ainda complicar para o Corinthians, porque precisa. Dorival sabe da necessidade de contratação. Dorival pediu 4 a 5 aí reforços, mas por enquanto o Corinthians acertou apenas com o Vitinho, e Vitinho é o segundo reforço da temporada 2025. Gente, e para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho aí do impeachment de Augusto Melo. Augusto Melo está afastado e hoje haverá aí a Assembleia Geral dos Sócios, né, para a votação do impeachment do Augusto Melo ou para reconduzir ao cargo. Então, nesse momento, está acontecendo a votação no Parque São Jorge, e se Augusto Melo voltar ao poder, né, acho que nada vai mudar. E se Augusto Melo for impeachmentado, acredito eu que o presidente interino Osmar Stabile vai até o final do mandato em 2026. E Osmar Stabile, com apenas 60 e poucos dias, já tem feito um trabalho aí diferenciado. Um trabalho que já tem mostrado pequenos resultados, até porque o tempo é muito curto, né? Osmar Stabile já mexeu na categoria de base,
já acabou com a categoria de base sub-16 e sub-18 e fortaleceu a sub-17 e a sub-20. Lembrando que Augusto Melo, num período de 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, ele acabou contratando 87 jogadores para a base. E Osmar Stabile também já mexeu no quadro de funcionário do Corinthians. Tinha funcionário no Corinthians que ganhava 18 mil, ganhava 20 mil, ganhava 30 mil e praticamente não fazia nada. Osmar Stabile foi lá e já demitiu em torno aí de 120 pessoas. Corinthians, que tinha uma folha mensal em torno de 44 milhões por mês, hoje já está em torno de 41 milhões por mês. Corinthians mandou 57 jogadores da base embora, e dos 87 que o presidente Augusto Melo contratou na época, quase 40 também já foram dispensados. Então, o Osmar Stabile tem aí feito um trabalho mais sólido, um trabalho que parece que traz notoriedade, sinceridade, um trabalho transparente, né? E Augusto Melo, acredito eu, hoje, é a minha opinião, a votação está acontecendo nesse momento, mas acredito eu que Augusto Melo será impeachmentado e vai entrar na história do Corinthians como presidente impeachmentado, né? Deixando aí um fato muito negativo em seu mandato de 1 ano e 5 meses. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas as informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like, deixa o hype, deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão todas as nossas informações de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.